E eu, de imediato, já gostaria de chamar o nosso próximo convidado, que é o professor Valdinei Gouveia, tá? É, o Valdinei, bom dia, boa tarde. Pedir só para baixar o som do YouTube, acho que está dando eco, tá? Então, o Valdinei é também um grande amigo, um grande pesquisador. O Valdinei foi da minha banca de doutorado. A gente tem uma parceria longa de pesquisa. O Valdinei é também o futuro reitor da Universidade Federal da Paraíba. Um dia, com certeza será, e é uma pessoa com uma visão de universidade muito boa. Assim, vai ser uma grande honra para a Universidade Federal da Paraíba, né? Então, muito obrigado por topar participar do nosso evento. A gente está bastante orgulhoso com a tua presença e a palavra está contigo. Valeu, Vicente. É uma satisfação estar com vocês, poder participar. Eu fico assim feliz demais em ver que a psicologia não parou, apesar de todo momento que nós vivemos. E muito mais do que não ter parado, a psicologia começou a andar, começou a mover por caminhos muito promissores, que são os eventos online e, sobretudo, focados em ciência e não em comércio, como têm sido os congressos em psicologia no Brasil. Eu acho que agora nós estamos dando um passo, efetivamente, para fazer ciência e ciência inclusiva. Nesse sentido, eu não poderia deixar de ficar feliz. Quando o Vicente me convidou sobre o que falar, eu tinha que bexiga eu vou falar aí para vocês, o que eu posso contribuir. E aí uma coisa que me ocorreu é falar sobre síndrome de Dom Juan, ou Dom Juanismo, que é alguma coisa que se tem na literatura, mas que pouca coisa, pouca evidência empírica existe. E já faz algum tempo que nós começamos a estudar a síndrome de Dom Juanismo, elaboramos um instrumento específico, uma escala de 30 itens para avaliar a síndrome de Dom Juanismo, e temos relacionado essa síndrome com alguns traços de personalidade, com valores, com compulsão sexual, então, com algumas variáveis que nos permitem entender o que vem a ser essa síndrome de Dom Juanismo, como é que ela se caracteriza e que implicações ela tem. É provável que uma próxima tese de doutorado nossa, de um dos meus orientandos, também focará na síndrome de Dom Juanismo e avaliando as consequências que tem em relação à responsabilidade afetiva. Então, estamos caminhando por aí, estamos começando a discutir. Existem outras hipóteses que estamos também pensando acerca da síndrome do Dom Juanismo, que não é, embora o nome Dom Juan masculino, que não é restrito aos homens. Então, inicialmente, nós fizemos 2 estudos para a elaboração do instrumento, da escala de síndrome de Dom Juanismo. Então, o primeiro estudo com 215 pessoas, onde nós começamos a realizar análises fatoriais exploratórias, análises de itens, e depois um segundo estudo com 246 pessoas, quando nós confirmamos uma estrutura bastante promissora, composta por traição, romantismo, por um lado, que são 2 fatores. Então, por um lado, nós temos a traição, o romantismo disfarçado, temos a sedução, a instabilidade afetiva e a estratégia de conquista. Todos os fatores com consistência interna bastante favorável, acima de 0,70. Então, o que nos dá uma certa confiança de que esse instrumento ele funciona. Nós analisamos indicadores também de estabilidade desse instrumento, indicadores de o quanto essa estrutura pentafatorial ela é adequada para explicar as respostas dos sujeitos, e parece ser que sim, que existe essa coisa chamada síndrome de Dom Juanismo, que permite explicar diversas condutas que as pessoas têm. Em geral, o conceito ele é muito mais do contexto clínico, do contexto psicanalítico, fala-se sobre um Dom Juan, um indivíduo insaciável em suas conquistas, mas ele costuma parar quando alcança a sua meta, que é conquistar. Então, é aquele típico indivíduo, ou homem ou mulher, que aparece em nossas vidas
nos faz com que a gente se encante de imediato, que imagine ter encontrado o par perfeito, a pessoa perfeita, e assim, poxa, eu não imaginava que existisse essa pessoa tão perfeita. E a conversa é agradável, tudo é muito agradável, o beijo pode ser agradável, a relação é muito interessante, até que essa pessoa, quando no auge do relacionamento, ela simplesmente desaparece e nós ficamos sem entender, afinal, o que aconteceu. E, por vezes, nós nos culpamos nesse relacionamento. Fiz alguma coisa de errado? Em que momento eu errei para que essa pessoa se afastasse? E, na verdade, não existe nada de errado com a vítima, existe de errado com aquele que é o autor do ato, com o dom juanista. E o errado é justamente a conquista. No momento em que ele sente que conquistou, ele sai de cena, ele desaparece. Já não tem mais nenhum atrativo para ele, essa pessoa. Então, deixa de existir qualquer propósito. E ele segue para buscar novas conquistas e novas conquistas. A cada momento ele quer ser o conquistador. E aí, uma das coisas interessantes nessa síndrome de Dom Juan, que a gente começa a pensar, será que tem alguma coisa a ver com personalidade sombria? Será que tem alguma coisa a ver com hipersexualidade, um indivíduo interessado em fazer sexo o tempo todo, em buscar novas parceiras? Então, começamos com algumas dúvidas e decidimos, depois de elaborado um instrumento, explorar. Então, nós consideramos, inicialmente, depois da construção da escala, uma amostra de 402 pessoas adultas e tentamos avaliar em que medida esses elementos de dom juanismo estavam presentes nessas pessoas e que relação eles teriam com essas outras variáveis, traços de personalidade, também avaliamos em termos de valores, de compulsão sexual, de traços também luminosos de personalidade. Existia alguma coisa de luminosidade, de proatividade ou pró-sociabilidade desses indivíduos? O que estaria por trás dessa síndrome de Dom Juan? Nós sabemos que o impacto é tremendo na vida das pessoas, uma vez que alguém chega, conquista, e quando acreditamos efetivamente que encontramos a pessoa adequada para a nossa vida, ela simplesmente desaparece. Então, isso causa um desconforto, não raras vezes bastante ansiedade nas pessoas que ficam sem saber o que está acontecendo. Depressão, são relatados episódios de depressão, também de ideação suicida. É como se em um momento, da noite à manhã, nos tirasse um tapete, nos tirasse um sentido de viver, que assim, mas o que está acontecendo? O quão errado eu estou? O que foi que houve? E essa pessoa desaparece, mas é comum, por outro lado, a reincidência na vítima, em relação à vítima. Então, o dom juanista, ele conquista, desaparece, mas, por vezes, ele segue obtendo informações acerca das vítimas. Então, afinal, como é que ela está? É quase como se fosse qual o tamanho do estrago que eu fiz. Mas isso também causa desconforto no próprio dom juanista. E é uma situação interessante que, enquanto os indivíduos, por exemplo, que têm personalidade sombria, eles não apresentam a culpa, o sentimento de culpa, o remorso, o dom juanismo ele apresenta gotas de remorso, de culpa, um certo sentimento de que algo está errado, eu não fiz bem a uma pessoa. E uma e outra vez ela volta a reconquistar. Então, é aquele famoso oi, sumida, por onde você andava, sim, mas quem desapareceu foi você. E começam contos como, por exemplo, olha, eu nunca tinha encontrado uma pessoa como você, a encontrei e me assustei com essa situação, porque eu nunca amei tanto como amei você. E você fica, de fato, em dúvida. Você diz, será que ele me amou? Será que, de fato, ele foi embora ou ela foi embora porque me amava tanto que não conseguia com esse amor? E há uma segunda investida e uma terceira investida. Sempre que você ceder, ele tenta lhe conquistar, porque a meta dele é conquistar. Se está conquistado uma pessoa, parte para outra. Mas se ele sentiu que não te conquistou ainda, ou ela não te conquistou, é comum que faça uma nova investida, é comum que se aproxime. Isso nos causava alguma curiosidade. O que está acontecendo? Que indivíduo é esse que apresenta essa síndrome? Lembrando aqui o seguinte, nós não trabalhamos com indivíduos clinicamente definidos como apresentando essa síndrome, senão que nós observamos em que medida as pessoas variavam nessa síndrome
respondendo àquele instrumento que eu falei para vocês, a escala de síndrome de Dom Juanismo, composto de 30 itens, e pode postar, pessoal, pergunta que quiserem, tranquilo, eu acho legal, inclusive, que vocês perguntem, a gente interage aqui. Eu não estou acompanhando aqui deixa-me ver, eu não estou acompanhando no YouTube o famoso Oi Sumida, exatamente, Damares, esse Oi Sumida, aquele indivíduo que insiste em conquistar. E aí, claro, nossa curiosidade foi, o que está acontecendo com esse indivíduo? O que será que caracteriza melhor esse indivíduo donguanista? E aí, como eu disse a vocês, nós consideramos uma amostra de 402 pessoas, estudantes universitários, como costumam ser nossas práticas em psicologia, abusar desses danados desses estudantes. E só para vocês terem ideia, só considerando, pessoal, a síndrome de donguanismo como um fator explicador, a ser explicado, na verdade, nós conseguimos explicar mais de 1/3 da variância, só considerando a compulsão sexual e o valor de experimentação. Então, pessoas que buscam experimentação, que buscam novos estímulos, que buscam vivenciar o perigo, elas costumam apresentar um perfil donguanista. Mas nós temos dados que são bem interessantes. Por exemplo, em relação à personalidade sombria, lembrando, personalidade sombria são 3 traços característicos, o professor Renan, certamente, em sua palestra, explorou. Por um lado, narcisismo, por outro, maquiavelismo e, finalmente, a psicopatia. Nós correlacionamos a pontuação total na escala de síndrome de Dom Juanismo com esses 3 traços. E nós observamos sempre correlações por volta de 0,40, o que significa aproximadamente um 20% de compartilhamento da variância. Alguém pode dizer, professor, não é substancial. É substancial, porém, indica que não há uma sobreposição de construtos. Síndrome de Dom Juanismo não é a mesma coisa que personalidade sombria. Embora pessoas donjuanistas possam ter traços sombrios de personalidade, não se limita a isso. E quando nós avaliamos, por exemplo, a compulsividade sexual, está na mesma ordem. Aproximadamente 20% da variância é explicada do donjuanismo pela compulsividade sexual. Então, é alguém que lhe atrai essa sexualidade. E, em razão disso, nós começamos a explorar a ideia, não ainda efetivamos o estudo, mas estamos explorando a ideia de que é possível que haja um certo elemento de baixa autoestima em relação a esses indivíduos donjuanistas, e essa busca... Pode fazer pergunta, pessoal, e mesmo terminando aqui a nossa apresentação, é um elemento que eu gostaria de deixar. Se vocês quiserem, podem mandar perguntas também via o Instagram, que eu respondo individualmente, ou preparo um conjunto de respostas e mando para vocês sem dificuldade, tá bom? Então, voltando um pouco, nós estamos começando a pensar sobre a possibilidade de que há uma baixa autoestima em indivíduos que tenham a síndrome de Dom Juan, mas um elemento que nos intriga e vamos também tentar testar é se não haveria um elemento de homossexualidade ou homossexualismo no Dom Juanista. Será que ele não tentaria provar sua virilidade, pegando todas e dizendo, aqui estou, sou gostoso, sou aquele que está presente, que conquista, que é o máximo? E também, pessoal, será que não há uma propaganda que ele faz acerca de suas relações? Também nos compete explorar esse elemento de fazer propaganda. Essa semana eu vi um evento, não sei se vocês observaram, um indivíduo que disse que fez a sua parceira obter orgasmos 45 vezes seguidas. Eu acho que ele tentou registrar no livro dos recordes, assim, 45, e disse que quando fazia pouco era 3 horas de sexo. É um homem, o cara é uma bala. Será que não existe muito de propaganda ou de fantasia ou de... Então, qual é esse indivíduo que está por trás? Então, nós estamos começando a explorar alguns elementos
como eu já disse a vocês, bem no começo dos estudos, porque até então não havia que tenhamos conhecimento, nada, esse BIP significa que está perto de acabar, né? Para lascar, rapaz. Então, não havia nenhuma medida prévia que tenhamos conhecimento sobre síndrome de Dom Juan. Então, essa é a primeira medida, inclusive está disponível. Quem quiser pode escrever, a gente manda a escala para vocês. Mas, mais do que medida, pessoal, falta explorar, falta conhecer efetivamente. Então, uma das teses, como eu falava ao começo, de uma das orientandas que está pleiteando uma vaga, é explorar a síndrome de Dom Juan e a responsabilidade afetiva, que está tão em voga, em jogo. Então, o que está acontecendo? O que significa isso? Já acabou? Não, professor, ainda tem mais 5 minutos de palestra e mais 10 perguntas depois. Só o sinalizador. Tá bom, então vamos seguir. Então, estamos com esse planejamento para explorar essa síndrome de Dom Juan, porque, como eu disse a vocês, é algo novo, mas algo que tem um impacto tremendo na vida das pessoas. Inclusive, muitos jovens têm sido vítimas de síndrome de Dom Juan, jovens e não tão jovens, de pessoas que se aproximam, que conquistam, que ganham nossa confiança e, de repente, desaparecem. Mas o que me chama a atenção, certo dia, dando aula num curso, um jovem, eu falava sobre essa síndrome, ele pediu que eu... professor, posso lhe fazer uma pergunta ao final? Eu disse, pois sim. E ele disse assim, olha, ele disse, eu não consigo amar, eu gosto, me empolgo, mas quando eu estou amando, que eu sei que eu vou amar, eu busco uma desculpa naquela pessoa para descartá-la. E eu noto que ela me ama também, mas eu não quero mais, porque eu já conquistei. Eu seria um dom juanista? Aí ele complementou dizendo, professor, mas isso me faz mal. E, de fato, há relatos de pessoas que são dom juanistas, que eles sabem o impacto negativo que tem na vida das pessoas, mas não conseguem controlar, não conseguem gerenciar isso, não conseguem dizer, é essa pessoa que eu quero, porque a finalidade última é a conquista. Conquistou, não tem mais o que fazer. Obviamente, se você entrar numa relação com um indivíduo que tem a síndrome de Dom Juan, você pode jogar o mesmo jogo, não deixar ser conquistado e ser a eterna caça. Mas é muito louca a relação, então imagina você o tempo todo ficar disfarçando que ama a pessoa. Como é que pode? Entende? Então, mas seria a forma de você retê-la, porque a partir do momento que ela tem evidências de que conquistou, ela pula fora. Existem outros elementos, como, por exemplo, em que medida o dom juanista, nós sabemos que pessoas que têm traços sombrios, eles têm uma tendência elevada à infidelidade. Mas, na relação que se estabelece com o dom juanista, qual a probabilidade de ele cometer atos de infidelidade? Ou estariam descartados, ele investe tudo que pode na relação com o único propósito, obter o êxito de consumar uma conquista. Um elemento que me parece bem interessante é o seguinte, enquanto indivíduos que têm personalidade sombria, eles podem se aproximar e podem conquistar, mas tendo outro propósito, então tem uma vantagem secundária, a vantagem não é a conquista é só um meio para alcançar um fim. Indivíduos que são dom juanistas, eles não têm esse propósito de conquistar para obter uma vantagem, porque a vantagem é a conquista, entende? Então, esse é um elemento que diferencia bastante a síndrome de Dom Juan do indivíduo que tem personalidade sombria. Nós não encontramos... Sim, pessoal, a gente pode dar referências para vocês, pode disponibilizar a dissertação que já foi concluída, já foi defendida, pode disponibilizar um instrumento, então, há muita coisa que começa a ser produzida sobre a síndrome de Dom Juan, então, tudo isso estará disponibilizado para vocês. Eu não fiz aqui um PowerPoint, um negócio que eu acho essa conversa muito mais proveitosa, pena que a gente não possa efetivamente ter esse contato mais próximo, mais de diálogo, de tu a tu, de perguntar e responder, sem eu ter que sair e ir lá para o danado do YouTube e voltar e tal, que isso é uma complicação, é uma ciência científica da gota serena, bexiga, taboca, lixo. Eu nunca vi, rapaz. É negócio do Vicente que inventa essas tecnologias de última geração. Mas aí, voltando para o nosso elemento fundamental, que é a síndrome de Dom Juan, nós também estamos buscando parceiros, colaboradores, colegas que nos ajudem a entender um pouco do que acontece.
Nós começamos a pesquisa, mas eu espero que ela não morra conosco, senão que outros possam se aventurar, que outros possam aportar novas ideias. Por exemplo, eu tenho falado sobre a questão do elemento da homossexualidade que pode existir, da baixa autoestima que pode estar inerente. Talvez, pessoal, por incrível que pareça, pode existir um elemento de resiliência. O dom juanista, ele persiste, ele insiste, ele tem metas concretas e, por vezes, quanto mais a pessoa dá um não, mais ele se instiga a conquistar. É como se a conquista, se fosse realizada, Bip, pelo amor de Deus, acunha esse negócio aí. Então, como se a conquista que fosse realizada dissesse, olha só, coisa muito difícil, todos queriam, mas eu fui a pessoa a conquistar essa mulher ou esse homem tão difícil, entende? Então, há muita coisa a ser feita sobre a síndrome de Dom Juan, como eu já disse a vocês. Se vocês fizerem uma busca rápida na literatura, pronto, a cunha aí, pode ler. Se vocês fizerem uma busca rápida na literatura, o que perceberão é que o tema está muito restrito ao âmbito da... Fala, Ivana, a cunha aí. Tudo bem? Obrigada pela sua palestra. Está recebendo muitos elogios e muitas perguntas. Muitas coisa boa. Você quiser responder? A gente pode passar para as perguntas. Tem alguma previsão para essa síndrome ser incluída no DSM? Não existe. É da mesma forma que não tem previsão para que a personalidade sombria seja incluída. Então, ela é pincelada no DSM, existem elementos pincelados, mas não existe nada concreto dizendo, olha, a partir de tal momento nós vamos estudar. Mesmo porque essa síndrome, ela começa a ter evidências empíricas agora. Antes eram mais ensaios teóricos e abordagens clínicas bem situacionais, bem caso a caso, com pouca produção científica. Tá certo. A pergunta do Sopave. O Dom Juan teria um tipo de amor basicamente de Ludus, dos tipos de amor do John Alan Lee, ou ele poderia ter outros? Aí onde está. Nós temos um fator que é justamente o disfarce desse amor. Então, ele disfarça, ele não vai chegar e dizer, eu quero me aproveitar de você, não, senão eu te amo, você é a pessoa mais linda que eu já vi. Eu não imaginava que hoje amanheceria e encontraria a pessoa que eu sonhava. Em meus sonhos você aparecia e faz aquele negócio todo. Difícil não ter quem caia, entende? Então, é um amor. Se nós pegarmos, por exemplo, a tipologia do Carlos Viella, que deriva da tipologia do Stenberg, significa uma paixão, mas uma paixão romântica. Ele quer encarnar essa paixão romântica, essa idealização. Isso conquista, isso nos cativa. Então, imagina, olha, eu fui trabalhar hoje, mas você não saiu da minha cabeça. Que coisa linda, maravilhosa. Entra nessa que você se arrebenta. Entendeu? Mais coisas, vamos lá. Existe alguma característica comum entre as vítimas? Esse é um negócio interessante. Não existe, só precisa ele olhar e dizer, é essa que eu quero. Então, nós temos algumas tendências, sobretudo em psicologia jurídica, por exemplo, de traçar perfis de criminosos e perfis de vítimas. Mas a vítima pode ser qualquer uma que esteja, se pode, suscetível à conquista. Mas quem é que não está? Qualquer um de nós. Se não está em um relacionamento, está mais ou menos, e alguns que estão o tempo todo lá no Instagram dizendo, estou por aqui, olha para mim. Entendeu? Então, todos nós somos potenciais vítimas. Fernanda Nascimento, nos cite referências ou indicações de livros. Eu vou citar algumas indicações, eu vou disponibilizar. Por favor, se vocês quiserem, entre em contato via Instagram, me manda lá uma mensagem inbox que eu mando material para vocês. Na mensagem, coloca o e-mail também de vocês. Uma pergunta do Vicente. Onde o Dom Juanismo se localiza na Dark Tríade? Pois Vicente. Ele é interessante porque a relação é muito próxima em relação a todos os componentes. Só para você ter ideia, com o narcisismo é ponto 35, com o maquiavelismo ponto 38, com psicopatia ponto 44. Então, praticamente com todos eles há uma relação muito parecida, muito próxima. A instabilidade afetiva é o que tem mais associação com essa síndrome, essa tríade sombria de personalidade, tá bom? Então, entre os 5 fatores, lembrando, traição,
romantismo disfarçado, aquilo que vocês perguntavam, é Ludus? Não, não é Ludus. Na verdade, é o que se chama de amor. Se nós fôssemos para a abordagem do Steinberg, pleno, ele procura mostrar que a intimidade, procura mostrar o comprometimento, procura mostrar a paixão, ele procura te envolver por completo. A sedução também tem um elemento muito forte, sobretudo com a psicopatia, mas também com o maquiavelismo, aquela coisa de manipular, de conquistar, tá certo? E a estratégia de conquista, obviamente, o maquiavelismo bate cravado. Então, para alguns fatores, a psicopatia é preponderante, para outros fatores, o maquiavelismo, mas para todos os fatores, o narcisismo é relevante. O que eu falei antes, eles adoram sentir os conquistadores. Uma pergunta da Ana Soares. Tem alguma relação? Ana Soares, tem relação sim, eles são narcisistas, mas não se limitam ao narcisismo, então não há uma sobreposição de construtos. Essa é a vantagem que nos indica o seguinte, é possível estudar apropriadamente como um construto à parte a síndrome de Dom Juan. O Antônio, caso não ocorra a conquista imediata, quanto tempo existe a perseguição deste parceiro? Excelente pergunta, Antônio. Eles fazem tentativas e quando eles colocam um foco, a ideia é conquistar. É possível não conquistar? Sabemos que é possível, mas qual é a persistência? É nesse sentido que eu falei. O elemento de resiliência talvez explique um pouco essa persistência. Por vezes eles tardam um pouco mais, por vezes um pouco menos. Mas é preciso que a gente saiba também qual o nível de autocontrole que a pessoa tem. De repente ele pode se desesperar o seguinte, sabe uma coisa, você é feia, é chata, não quero conversar com você e vou conquistar outra que é muito mais fácil. Não sabemos, então ainda há muito o que saber sobre isso. Meu amigo Renan, dos membros da tríade sombria, qual é o mais forte preditor do dom juanismo? É a psicopatia, Renan. A psicopatia segue sendo um dos fatores principais para explicar desvios chamemos de desvios de conduta, em termos de relações interpessoais. Mais alguma coisa? Qual o Instagram do professor? Pronto. Valdinei Gouveia, meu nome. E minha meta, pessoal, é ser blogueiro, então dê uma força lá. Nós temos tempo para uma pergunta a mais. Só. Beleza. Pessoas com compulsão sexual não têm traços de síndrome de sono, aí eu não entendi, de síndrome de sono Juan também, não entendi. Dom Juan. De Dom Juan. Sim, pessoas que têm compulsão sexual, pessoas que têm a síndrome de Dom Juan são mais prováveis terem compulsão sexual, embora a compulsão sexual não explique em absoluto a totalidade da síndrome de Dom Juan, é só um elemento. Ok, obrigada, professor, pela palestra e pelas respostas. Eu que agradeço imensamente e desejando muita sorte e sucesso para o evento, que sei que está bombando. O Vicente é muito bom e cara capaz, inteligente. Tive a honra de participar na defesa dele de doutorado e foi show no dia da defesa. Jamais eu conseguirei chegar à altura de um caboclo desse que é um trabalhador, um pesquisador de mão cheia. Não, muito obrigado pelas palavras, Valdinei. Eu que estou trabalhando para chegar onde tu chegou, assim, foi muito bom te ouvir. Uma coisa que a gente poderia ficar a tarde inteira, acho que como todas as palestras desse evento, a gente iria te ouvir mais. Infelizmente, só meia hora, mas eu agradeço muito por ter topado participar. Foi uma grande honra te receber por aqui. Tudo de bom, sucesso. Parabéns aí pelo evento. Obrigadão.